Fala, gente, tudo bem? Bom, primeiro, obrigado para a galera do Influent Summit. Tem um Plod aqui gravando, não é o meu não, né, que caiu? Não, acho que é um outro aqui. Boa, beleza, achei que era o meu. Primeiro, obrigado, baita prazer estar aqui no evento tão legal, num evento tão, ao mesmo tempo, descolado e útil, né, porque muitas vezes a gente vê as duas coisas não caminhando juntas, né, ou é muito descolado e é muito bobo. Então, eu acho muito legal, muito bacana estar em eventos como esse. Eu faço essa apresentação em tudo que é lugar que vocês podem imaginar. Então, desde treinamentos para CEOs de empresas, C-levels de empresas, até eventos como esse, até palestras abertas, enfim. O assunto é sempre o mesmo, a espinha dorsal é sempre a mesma, que é comunicação, que eu chamo de comunicação de alta performance. Que apesar de dar um pouco de preguiça quando a gente fala de alta performance, eu só preciso do passador, tá aqui, né? Quando dá um pouco de preguiça quando a gente fala de alta performance, eu acho mais interessante a gente falar sobre comunicação nesse sentido, porque todo mundo se comunica, né, gente? Então, comunicação é um negócio meio complicado da gente falar e da gente conseguir realmente agregar valor, porque quando a gente está batendo papo com qualquer pessoa, a gente está se comunicando. Então, como é que alguém vai ensinar você a fazer uma coisa que você já sabe, né? Então, eu gosto sempre de falar em comunicação de alta performance, que é aquela que converte, que traz conversão para você, seja a conversão aquilo que você determinar que é. Então, conversão pode ser você vender mais um produto, conversão pode ser você ter mais curtidas, que você quer crescer um perfil, você ter mais seguidores. Então, acho que a gente parte desse ponto de partida de cada um ter que definir o que é conversão para si próprio, para a partir daí a gente falar de comunicação de alta performance, que vai trazer essa conversão que a gente quer tanto. Entre os recados que eu quero dar nesse começo, além desse, é dizer para vocês que não tem abertura para perguntas no fim da palestra, tá? Discordou, falei besteira, achou que não é bem por aí, quer acrescentar alguma coisa, falar uma experiência própria, levanta a mão, vamos bater papo. A gente está bem perto aqui, acho que é um momento legal para a gente fazer isso. E aí, eu gosto sempre de começar com essa pergunta, cara, que é uma pergunta que eu amo fazer para as pessoas nos treinamentos que eu faço, que é o que é comunicação. Né? Eu falei muito rapidamente aqui no começo que comunicação é uma das habilidades mais básicas que a gente tem, uma das primeiras que a gente aprende, e mesmo assim é uma das mais negligenciadas hoje em dia. Então, o que é comunicação para vocês? O que é comunicação para você? Conexão? Falar? Mandar uma mensagem? O que é? Me dá a tua definição de comunicação. Você expor a sua ideia para uma pessoa e para essa pessoa a sua ideia talvez não faça tanto sentido e você explica isso para ela. Tá, beleza. O que mais? Para vocês que chegaram agora. O que é comunicação para você que está toda de azul? Você mesma, É só você que está toda de azul, não tem mais ninguém com a parte de cima e a parte de baixo toda azul. Comunicação o quê? Diálogo, tá, faz sentido. Quando a gente não sabe alguma coisa, principalmente quando a gente vai abrir uma empresa e quer fazer uma área nova e a gente não manja daquele assunto, a gente vai para o Google, né? Então, CRM, eu ouvi falar sobre CRM, eu vou para o Google, o que é CRM? O que é pós-venda? O que é a experiência do cliente? Quando a gente vai para a internet e tenta descobrir o que é comunicação, eu sempre acho muito legal que alguém mete sempre um latim na história, né? A comunicação vem do latim communicationis, que significa ação de participar, é um processo que envolve a troca de informação entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas. Tirando o Thiago, que também é de comunicação, vocês fazem ideia do que é regra semiótica? Conhece? Porque a regra semiótica é um negócio que a gente, que é comunicador, aprende na faculdade. E aí, na hora que a gente vai explicar no Wikipedia, que não é uma fonte oficial, tá, gente? Pelo amor de Deus, não usem o Wikipedia como fonte oficial, mas é só porque é uma enciclopédia aberta que aparece ali para dar uma força, às vezes, para a gente. O Wikipedia fala que comunicação vem do latim e é um negócio que rola com signos e regras semióticas. Por quê? É um comunicador que escreveu sobre comunicação para explicar o que é comunicação para não comunicadores. Só que ele esqueceu de fazer aqui o básico, que é entender qual que é a nossa audiência. Que é um negócio que muitas vezes a gente não faz na hora de comunicar. Quem é que vai receber esse conteúdo que eu estou passando? Certamente foi um comunicador que falou de um jeito bonito, todo mundo que leu, esse cara é foda, essa mulher é absurda, porque manja muito do assunto, mas a galera não entende. Isso a gente faz o tempo inteiro. Aí a gente muda, vai para o dicionário de Oxford. Ação, nossa, esse telão aqui não estou conseguindo enxergar muito bem, mas é a ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Quer dizer, quando a gente vai para o dicionário de Oxford, comunicação para o dicionário de Oxford é mandar uma mensagem e eventualmente ter uma resposta. Ou seja, se eu estou aqui conversando com uma sala absolutamente vazia, falando com a parede, segundo a definição do dicionário de Oxford, a comunicação aconteceu. Aconteceu, sim ou não? Meio que não, né?
meio que você precisa ter mais de uma pessoa. Então, essas definições aqui eu já acho que são bizarras por natureza e já mostram pra gente a grande treta de comunicação que a gente tem. Por que eu estou cagando regra de comunicação para vocês? Porque, primeiro, é um problema de mais de 50% das empresas hoje no Brasil. Isso aqui é estatístico, isso aqui é dado, isso aqui é fato. Segundo, a gente está falando de uma galera que acha que comunicação é simplesmente comunicação interna, e esse é um grande problema. Quando a gente vai destrinchar esses dados aqui, comunicação é a competência mais desejada nas empresas. É a comunicação de líder para liderado. Só que comunicação é muito mais do que isso, né, gente? Muito mais do que isso. O Thiago deu uma exagerada aqui, dizendo que a gente se conhece há muitas e muitas décadas, são 2 décadas, é bastante tempo, mas são 20 anos de carreira na comunicação, onde eu meio que já andei em todos os lados do balcão. Então, hoje, eu tenho empresas de comunicação, eu tenho agência, eu sou apresentador da CNN, eu fui repórter do Jornal Nacional, eu já fiz treinamento para, poxa, algumas centenas de profissionais do mercado, sempre falando sobre esse negócio de vários pontos de vista. E eu sou criador de conteúdo já há muitos anos também. Então, hoje, a maior parte da minha receita, a maior parte da minha grana que eu ganho vem das redes sociais. Não vem mais da televisão, já faz muito tempo já. Então, como eu transito em muitos desses universos, eu olho de maneiras diferentes sobre vários pontos de vista e tento sentir várias dores para um mercado que está muito carente de alguma coisa que a gente aprende com um ano de idade. Vocês entendem como isso é bizarro? A gente está falando da habilidade mais básica que a gente tem, gente. A gente não está falando de inteligência artificial, a gente não está falando de grandes e mirabolantes hardwares e softwares e coisas tecnológicas. Então, a gente vai falar sobre o básico, a gente vai falar sobre isso daqui, por exemplo. Só que são textos reais. Sabe quando a gente entra num site de uma empresa e está lá, quem somos? Primeiro, levanta a mão, por favor, quem já entrou no site de uma empresa e não conseguiu entender o que ela faz. Todo mundo, né? Não é meio bizarro isso? Eu ouvi falar de um evento que chama Influent Summit. Não é o caso do Influent Summit, que está muito claro, mas vamos supor que o Influent Summit nasceu e aí a gente vai entrar no site e aí está lá, quem somos? Aí tem coisas desse tipo. Com mais de 10 anos de experiência, a nossa empresa traz as melhores e mais modernas soluções do mercado. Somos disruptivos e colocamos o cliente sempre no centro das decisões. Isso aqui é texto real, gente. Foi tirado de uma empresa grande, bem grande. E aí eu pergunto para vocês, que empresa é essa? O que essa empresa faz? Em qual segmento ela atua? O que ela vende? É produto? É serviço? Não, é perda de tempo minha, que entrei no site para tentar descobrir alguma coisa sobre a empresa e eu tenho textos desse tipo. Outro texto, outra empresa, outro site. Prepare sua empresa para chegar ao topo, oferecemos soluções tecnológicas para organizar e digitalizar processos, aumentar a produtividade, prometer transparência e melhorar a satisfação do seu cliente. Tá, e aí? Se é uma agência, se é uma empresa, se é uma locadora, se é uma loja, o que você faz? E isso é o que a gente faz o tempo inteiro. Isso aqui, ó, eu trouxe um print porque é um orçamento que eu recebi numa das minhas empresas, de uma consultoria de RH. O orçamento tinha 14 páginas. 14. Não tinha uma figurinha, era só texto. 14 páginas, para um negócio extremamente simples que eles iam me oferecer. E aí lá no fim estava escrito assim, ó, política da qualidade. Assumimos o compromisso em exceder continuamente as expectativas de nossos clientes com a crença de que qualidade não diz respeito apenas a possibilidades limitadas de atender suas necessidades. Qualidade se estende a possibilidades ilimitadas de superá-las. Porra, arrepia, né? Não é lindo? Agora, o que isso daqui vai me convencer a contratar o serviço da empresa? Absolutamente nada, gente. É encheção de linguiça. É bullshitagem. E a gente está fazendo as pessoas perderem tempo no momento em que ninguém mais tem tempo para perder. O que a gente está fazendo é o que o Porta dos Fundos fez num vídeo de zoeira. Vamos assistir um minutinho, depois a gente bate um papo sobre isso. Tio, a camisa. Um mês de empresa já tá matando 1 milhão por dia, meu. É, legal que você gostou do que eu fiz aí. Eu gostei de ver, meu. É meio confuso. Por quê? O que houve? Não, eu tô um pouco confuso aí com... Por que tá confuso, meu? O que tá acontecendo? É porque eu ainda não entendi exatamente o que a gente faz aqui. Ah, a gente bota a mão na massa. Sim, mas objetivamente. A gente pensa fora da caixa, né? Não, beleza, mas a gente vende o quê? Consultoria. CDMP Consultoria, uma empresa de consultoria. É, mas a gente vende consultoria pra quê? Para quem quer encontrar soluções. Soluções pra quê? Para vestir a camisa. Vestir a camisa de quê? Da empresa. Que vende o quê? Soluções. Pra quê? Pro futuro, meu. Soluções pro futuro. Depois vocês assistem esse vídeo inteiro, ele fica o tempo inteiro assim, aí ele fecha a porta, vira pro cara e fala, mas você quer me fuder? Eu tô aqui há 5 anos enrolando, ganhando grana, e nunca ninguém quis saber o que a gente faz aqui, esse é o primeiro e tal. É zoeira, gente, é comédia. Mas é assim que as empresas estão se comunicando hoje em dia. É assim que a gente está se comunicando hoje em dia. Quem empreende aqui, de algum jeito? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4 pessoas. Tá. Entende que a pessoa que for entrar no perfil de vocês empreendendo numa empresa, numa loja, numa coisa grande, ou empreendendo no Eu Presa,
A pessoa não sabe quem vocês são. A pessoa não entende o que vocês fazem. E se ela chegou lá pela primeira vez, se você não tiver pelo menos um post ali fixado no alto do teu feed dizendo exatamente, claramente, mas é claramente assim, gente. Eu sou uma consultoria de Creator Economy. Ponto. Não dá para fazer um texto gigantesco, uma página gigantesca, onde lá não explicar o que você faz. A gente está fazendo isso daqui. As empresas estão fazendo isso daqui o tempo inteiro, em termos de comunicação. É o que eu chamo de comunicação de baixíssima performance. A gente está falando bem da gente mesmo. A gente está enrolando o mercado para tentar fazer com que as pessoas acreditem o que a gente é muito bom no momento em que nunca foi tão difícil captar a nossa audiência. Isso aqui não é novidade para vocês, gente, eu sei. Só que é sempre bom a gente reforçar que a gente está fazendo uma encheção de linguiça gigantesca no momento em que a tecnologia deixou os humanos com a atenção mais curta que a de um peixinho dourado. Isso aqui não sou eu que está falando. Isso aqui é BBC, isso aqui é pesquisa, isso aqui é dado científico. Isso aqui é de 2015. Faz 10 anos já que o ser humano já tem uma atenção mais curta que a de um peixinho dourado. Os dados mais recentes estão aqui. Em 2004, a média de atenção numa tela era 2 minutos e meio e hoje é 47 segundos e caindo. De novo, isso não é novidade para vocês. Eu não estou aqui para reinventar a roda. Eu estou aqui para lembrar que a gente tem que ir, além de direto ao ponto, ser interessante, porque senão a gente está fazendo uma comunicação que é uma commodity. Eu adoro essa definição da FIA, que eles falam que commodity é um produto básico comercializado em larga escala, em estado bruto ou baixo grau de industrialização. Vamos prestar atenção nisso daqui. Ó. Serve como matéria-prima para a produção de outros bens. Não tem valor agregado. O preço é definido pelo mercado independente da origem da produção. Ou seja, se a gente não sabe vender esse passador pelo que ele tem de diferencial competitivo, que só ele faz e os concorrentes não fazem, a gente simplesmente vai vender ele dizendo que ele é o melhor do mercado, que ele é disruptivo, que ele realiza ações e que você precisa comprar. Só que o concorrente está fazendo a mesma coisa, porque a gente vê um movimento muito comum no mercado das empresas fazerem comunicação olhando o que o concorrente está fazendo, não olhando para os próprios números. E aí a outra empresa vai comunicar do mesmo jeito o outro passador, que tem características completamente diferentes. E no fim, está todo mundo comunicando igual. Ou seja, a gente colocou tudo como commodity. E quando a gente se apresenta para o mercado como commodity, a gente sempre vai perder para quem cobra menos. Porque esse é o conceito de commodity. Commodity é um produto básico, comercializado em larga escala, em estado bruto ou baixo grau de industrialização. Ali, ó, serve como matéria-prima para a produção de outros bens, a gente pode olhar para a inteligência artificial generativa em termos de comunicação. A gente está com medo de quebrar a nossa empresa, de perder tudo que a gente já construiu hoje, porque o Sora está fazendo vídeos mais legais do que a minha produtora. Porque o ChatGPT está escrevendo artigos e textos melhores do que eu faço. E a gente esquece, cara, que toda essa produção de inteligência artificial generativa é matéria-prima, galera. Se a gente pegar e postar, a gente primeiro está sendo preguiçoso e segundo está sendo ruim, porque a inteligência artificial generativa é o resultado de uma plataforma que pega milhões de informações, traça uma média de tudo aquilo e entrega alguma coisa para a gente de um jeito preditivo. Quando a gente recebe esse material ele é mediano. E se a gente está usando ele como produto final, a gente está dizendo que a gente é mediano. Ou seja, a gente é medíocre, na concepção pura da palavra. Então é matéria-prima. Por isso que é importante a gente entender o conceito de commodity para fazer comunicação a partir daí de um jeito que não seja comoditizado. E a gente faz isso tendo empatia. Se colocando no lugar do outro e entendendo que a pessoa que vai chegar no teu Instagram scrollando um feed ou olhando um explorar, ela não pode ter o trabalho de ter que entrar no teu feed, de olhar um monte de publicação para descobrir quem você é. Essa função é sua. É a empatia de entender como as pessoas vão chegar e a empatia de entender que nem todo mundo tem os mesmos conhecimentos técnicos que você tem. É por isso que a gente tem que ser simples, é por isso que a gente tem que ser assertivo. Não dá para ficar enchendo linguiça daquele jeito que a gente viu. Não tem como. Quando a gente fazia reportagem na Globo, né, Thiago, a gente tinha, sei lá, 1 minuto e meio para colocar uma reportagem no ar. Quanto mais linguiça a gente enchesse, era menos conteúdo que a gente estava colocando. Mas também se a gente fosse aquela coisa só objetiva, só número, só dado, ia ficar um saco, ninguém ia assistir. A conta é essa. É você conseguir ser assertivo e direto ao ponto e ao mesmo tempo ser interessante. Esse é um puta desafio. E é um desafio que a gente tinha como comunicador na TV Globo, nos grandes meios, que eu tenho hoje na CNN, e é o desafio que a gente tem que trazer para as nossas redes sociais, usando dados e provas. Não dizendo que a gente é o melhor. Por que esse passador é o melhor do mercado? Porque ele foi eleito 3 vezes seguidas a maior feira de conteúdo do mundo, que ele é o melhor, porque ele tem um diferencial muito bacana, que a distância dele é 5 vezes maior que o segundo colocado. É assim que a gente comunica, com diferencial competitivo.
Então não adianta nada você ter uma empresa que vende tênis e dizer que você tem os tênis mais descolados do mercado. É você falando bem de você mesmo. Isso não funciona mais. Isso funcionava nos anos 70, quando a Coca-Cola dizia, beba Coca-Cola, e você tem à disposição 3 marcas de refrigerante. Quantos concorrentes a gente tem hoje para absolutamente tudo? Todo serviço que a gente presta nas nossas empresas, todo produto que a gente vende, a gente tem pelo menos algumas dezenas de concorrentes. É isso que eu faço nas minhas empresas. Quando eu percebo que a nossa precificação está começando a espremer a nossa margem, ou seja, a gente não está conseguindo cobrar mais pelo produto, eu revisito a nossa apresentação para tentar colocar mais diferenciais competitivos para as empresas saberem que quando elas contratarem as minhas empresas, elas vão ter coisas que os concorrentes não vão ter. É assim que a gente faz comunicação de alta performance. Funciona sempre? Não. Mas a gente tem que tentar o tempo todo, usando dados e usando provas. Vai para o mercado. Por isso que eu já trago para vocês números, informações, BBC, CNN. É assim que a gente comunica. E aí essa pergunta é muito legal. A gente precisa necessariamente entrar em trend rezando toda essa cartilha? Ah, alguém... A Paty, essa de vermelho aqui, é minha assessora. Então ela já me mandou uma mensagem hoje de manhã que ela viu uma trend super legal no perfil do Alfredo, né, do Alfredo Soares. Ah, a gente pode fazer um para você também, assim, então, não sei o quê? Ah, pode, mas aí a gente vai lá e tenta buscar informação, buscar dado, para entrar na trend de um jeito mais bacana. Então, vale ou não entrar nas trends? Sim ou não? Sim? Ah, não, o depende é maravilhoso, né? Vamos assistir algumas coisas que a gente discute. Para ter uma equipe motivada, não é só o salário que importa. Basta ter uma equipe harmoniosa para a empresa crescer. Uma equipe unida e alinhada é muito importante para trazer paz dentro da sua empresa. Não adianta você pagar bem e não ter respeito pela sua equipe. Inseto. Minha dica de hoje, se você quer ter uma equipe motivada, é gratidão. E aí, um vídeo como esse funciona? Sim ou não? Não vale, depende mais. Funciona ou não? Por que não? Você que fez assim que não com a cabeça, por que não? Tá, alguém gostou? Por que você gostou? Não tem certo e errado, tá? Deixa eu só falar isso, tá, gente? É só a minha opinião, tá? Não tem certo ou errado. Divertido, prende atenção, eu super concordo, tá? Isso aqui apareceu no meu feed. Só que a pergunta é, qual o nome dessa empresa? O que é essa empresa? Não sei, pode ser um supermercado. Onde ela está? Lembra, alta performance? Eu concordo que funciona para prender atenção. Mas eu falei lá no começo, vamos definir o que é conversão para a gente? Uma empresa, ela depende de lucro, né, gente? De faturamento. Se o objetivo deles aqui foi só viralizar e fazer as pessoas rirem, tá tudo certo. Mas será que eles realmente queriam viralizar sem que as pessoas nem soubessem o nome da empresa deles? Não sei, né? Em termos de comunicação de alta performance, realmente é um negócio que funciona. Mas o vídeo é divertidíssimo. Eu adoro, eu gosto, eu super curti. Vamos ver outro exemplo. Para ter uma equipe Se você quer investir em imóveis, eu tenho um imóvel ideal para você. E se você quer vender o seu imóvel com exclusividade, é só mandar mensagem para mim que eu te explico como. E aí, melhor? Por que é melhor? Oi? Tem um logo enorme, aparece o nome dela, a gente sabe o que ela faz, ela é corretora de imóveis, então avançou um pouquinho, né? Trouxe mais informação, mas a pergunta é, você compraria o imóvel dela? Ou seja, qual que é o limite? É o limite da nossa credibilidade. Então você vai achar legal, pô, quero ver um apartamento aqui para comprar, tal, a corretora chega dando um kick-flip no asfalto, não sei se vai ser a melhor apresentação. Mas, e se a gente estivesse atrás de um apartamentinho simples, popular, de uma construtora popular, de um Minha Casa Minha Vida? Talvez para esse perfil de público fizesse sentido. Então, é aí que o depende aparece. Mas, como isso aqui não está claro, eu acho que funciona menos do que poderia funcionar se a gente tivesse um pouco mais de assertividade, um pouco mais de empatia, usasse um pouco mais de informação de dado. Último exemplo aqui para a gente discutir. 2 bombadas e deu a deitada? Depressão, ansiedade ou uso de medicamentos são as principais causas da ejaculação precoce. Em adolescentes, é comum acontecer por falta de experiência ou insegurança. É normal, tá? É considerado ejaculação precoce se for antes de 2 minutos ou de 10 bombadas. Você não precisa sofrer com isso, tá?
tem tratamento. Eu sou Ricardo Clores, médico infectologista. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que é rapidez. Eu não vou perguntar se alguém recebeu, porque eu sei que ninguém assumiria, né? Mas enfim, um vídeo como esse, ele, primeiro, não vai agradar todo mundo. Eu sempre faço o disclaimer da leitada no começo, eu acho totalmente desnecessária, eu não faria, mas chama atenção. Né? De novo, o conteúdo que passou no meu feed, que tem um nóia fazendo um negócio desse, falando de sexo, que é um assunto já super tabu, que a quinta série sempre foi muito forte quando a gente fala desses assuntos. Só que ele se apresenta de um jeito legal, ele cria um personagem muito bacana, que obviamente você não vai chegar no consultório e ele vai falar: olá, João, tudo bem? Vamos analisar o seu pipi. Ele não faz isso, mas pro Instagram é um personagem que funciona super bem. É um personagem que conecta, ele fala num tom de voz que é quase meditativo, ele traz informação, ele diz quem ele é, ele diz claramente a função dele, ele deixa palpáveis dados que são totalmente intangíveis. Ejaculação precoce é se for menos de 10 bombadas. Isso, imagino eu, não está em nenhum livro de medicina, mas ele tangibiliza. Ele traz para a gente de um jeito que fica muito claro a gente entender do que ele está dizendo. Então, para mim, desses 3 exemplos, é o exemplo que mais avança nessa cobertura de todos os pontos que a gente precisa ter quando a gente vai produzir um conteúdo. Será que eu realmente estou me conectando com as pessoas? Eu estou educando as pessoas sobre os assuntos que eu estou dizendo? Então, eu acho que esses pontos são fundamentais porque eu chamo de comeducação. Parece uma palavra super divertida, mas foi a minha preguiça de juntar 3 palavras: comunicação, educação e conexão. Que eu acho que fica muito mais fácil da gente entender que quando a gente quer a comunicação de alta performance, de novo, visando conversão, a gente necessariamente tem que estar apoiado de um lado por educação e do outro lado por conexão. O que é educação? É fazer o que o vídeo do mercado ou empório de produtos de beleza não fez. É educar sobre o que eu estou querendo comunicar. Então eu estou fazendo um vídeo super legal, que é super bacana, que é super divertido, mas eu não estou falando nem o nome da minha empresa, eu não estou dizendo nem o que é a minha empresa, você não vai ter conversão. Você não vai ter alta performance. Eu estou sendo super engraçado, de novo, com o vídeo lá do mercadinho, e todo mundo está rindo, está sendo legal, mas eu não estou educando, eu não vou ter. Eu estou só educando, eu estou sendo chato, eu não estou me conectando, eu não vou ter alta performance. Então, é um jeito muito fácil da gente lembrar dessa palavra e entender que para ter conversão, a gente necessariamente tem que educar e tem que se conectar. E isso é sempre. Como a gente se conecta? De várias maneiras, e aqui são só alguns exemplos. São alguns exemplos que eu trago. Isso aqui está virando um livro, tá, gente? Que eu estou terminando de escrever agora e eu vou dissertando sempre sobre cada um desses pontos, mas esses aqui são só alguns exemplos que vocês vão imediatamente a lembrar de conteúdos nas redes sociais de vocês. Então, culpa, inveja, humor, emoção, sedução, curiosidade, medo, susto, agressividade, infelizmente conecta. Nostalgia, saudosismo, né? A gente tem vários perfis de anos 90 para a galera que está na minha faixa de idade. A gente tem sedução, uma porrada de gente. Né? O OnlyFans é a maior plataforma do mundo, não é à toa. Humor, os vídeos de comédia, inveja. Eu tenho uma Ferrari e você não tem, então compra o meu curso que vai te ensinar a vender curso e ganhando dinheiro com cursos que eu vendo. Basicamente isso que a gente faz. E tudo isso funciona. Vai funcionar sempre? Não sei, mas a gente tem vários outros elementos para sempre ir testando e sempre entendendo que o jogo de comunicação de alta performance é um jogo que necessariamente precisa estar apoiado nessas 2 pernas e precisa necessariamente ter um alvo muito bem desenhado. Então, isso aqui é a única coisa que eu peço para vocês não fotografarem, galera, porque isso aqui são realmente os meus analytics do Instagram. Né? Então, hoje eu sei que quase 80% do meu público é feminino. Eu sei que a faixa etária principal é de 35 a 44, mas muito pertinho também de 25 a 34. Isso aqui é uma informação básica, extremamente simples, que está no Instagram de todo mundo e que a gente não usa na hora de fazer conteúdo, principalmente quando a gente está fazendo conteúdo profissionalmente, tá, gente? Eu não estou falando do conteúdo que a gente faz por fazer ali só para ter um Instagram, estou falando de quem está querendo viver disso. É o nosso assunto aqui. Olha só a quantidade de gente de São Paulo. Faz sentido, né? Eu fui criado em Santos, mas apareci no mercado na Globo, principalmente em São Paulo. Hoje tem um programa que é um programa de rede na CNN também. Então, obviamente, que o meu público está em São Paulo. Então, isso significa que eu posso falar de um jeito que só os paulistas entendem, sim ou não? Não. Por quê? Porque mesmo tendo mais em São Paulo, se eu falar de um jeito que só o paulistano entenda, eu estou excluindo 4 de cada 5 seguidores meus. E, de novo, é isso que a gente faz. A gente faz stories com piada interna de nicho. A gente faz stories com coisas que são muito segmentadas de uma região específica. E mesmo tendo uma maioria esmagadora em São Paulo, esse dado aqui mostra que a minha audiência é extremamente pulverizada no país inteiro. Então, se eu falar de um jeito que só o paulista vai entender, eu vou excluir uma galera. E essa galera, depois de 5, 6 posts que eles não entenderem nada, eles vão embora. É assim que a gente vai perdendo seguidor muitas vezes. Então,
olha para dentro, não faz comunicação olhando para o lado, não faz comunicação de um jeito que o perfil do teu concorrente está fazendo, porque aquilo funciona para ele. A tua autenticidade é o game central dessa história toda. E a tua autenticidade precisa trabalhar em paralelo com esses números, com todos os dados que estão à disposição, e às vezes a gente ignora. Eu fico impressionado a quantidade de gente que nunca abriu esse painel de informações do próprio Instagram, do próprio LinkedIn, do próprio YouTube, para fazer realmente comunicação de um jeito mais assertivo. E entender a diferença entre marketing e branding, galera. Isso aqui é muito importante também. Esses aqui são conceitos que se misturam o tempo todo em termos de comunicação, o tempo todo. Mas eu gosto de separar de um jeito muito simples. Marketing é o que eu quero vender hoje e branding é o que eu quero vender amanhã. É muito mais complexo do que só isso, mas principalmente para quem não estudou comunicação, eu acho que esse é o jeito mais fácil de entender. Voltando aqui para o passador, eu quero vender esse passador hoje. Eu preciso vender, eu preciso bater meta, eu faço campanha de marketing, eu faço tráfego pago, eu tento chegar para vocês, eu mando cupom, eu faço campanha com influenciador para vender imediatamente. Eu quero vender amanhã, eu quero reforçar minha marca porque eu estou bem no mercado e eu preciso olhar para a minha marca, porque senão se eu vou ficar vendendo e me perco, eu faço uma campanha contando uma história de um palestrante que usa esse passador e que muda vidas e que inspira e tal. Quando a gente entende essa barreira, fica tudo muito mais claro. E fica mais fácil entender que a gente tem que ter alma por trás das mensagens, como, por exemplo, de todas essas marcas aqui. Essas marcas, elas têm CPFs por trás, né? Vocês concordam, né? Então, quando a gente fala em Microsoft, a gente está falando de Bill Gates. Quando a gente fala de Tesla, a gente fala Elon Musk. Magalu, Luiz Helena Trajano. Cacau Show, Ale Costa. Apple, Steve Jobs, Tim Cook. Meta, Amazon, Reserva. A gente tem o Rony, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Enfim, são marcas que, imediatamente, quando a gente fala, a gente tem um nome na cabeça. E essa aqui? Que nome que vem na cabeça de vocês? A Netflix sabia disso. E ela criou o Instagram, que na minha opinião é o Instagram mais sexy que existe em termos de marca, em termos de produto. O Instagram que mais entende... Tem outros que são muito bons também, estão caminhando bem perto ali, mas o que a Netflix faz é entender que, como eles não têm um nome muito forte atrelado à própria marca, eles são a alma do produto. E eles se comportam como tal. A regra é clara. Tem Robert De Niro, tem meu play. Quem dá o play é a Netflix. Queria passar uma tarde com o elenco de Dia Zero, conversando sobre teorias da conspiração. Eu, Netflix, queria. Um garoto adolescente de 13 anos foi acusado de assassinato. Adolescência. Minha nova série, pronomes possessivos. Aqui, já está liberado morrer de saudade de Cobra Kai? Netflix morre de saudade. Ver o Chris e o Johnny se acertando depois de tantos anos me curou onde doía. Netflix sente dor. É campeão o tanto que eu gritei vendo o Johnny ganhando pelo Cobra Kai. Netflix grita. Vocês entenderam? A empresa é a própria persona. Então, de novo, você vai fazer isso aqui na sua empresa? Você pode fazer. Vai ter os mesmos resultados? Imediatamente, provavelmente não. Porque a gente tem que entender que a jornada também é longa. Mas quando a gente entende quem está, de fato, por trás dos perfis, quando a gente faz a análise de jornada de toda a nossa audiência, entende como a gente consegue se conectar com ela, a gente consegue fazer coisas que, no ar, parecem uma besteira, assim. Parece que a gente simplesmente está batendo papo, mas tem muita técnica por trás. Eu queria trazer essa reportagem aqui para vocês, uma reportagem que eu fiz há uns 10 anos, mais ou menos, no Jornal Nacional, que era uma reportagem que todo ano a gente tinha o mesmo relatório de competitividade internacional, que falava sempre sobre números muito complexos e pouca gente entendia. E aí eu tentei fazer um negócio um pouquinho diferente do que era feito todos os anos. Vamos assistir. Pelo 5º ano seguido, o Brasil perdeu posições na lista das economias mais competitivas do mundo. Está entre os últimos, num grupo de 61 países. O responsável pela pesquisa aqui no Brasil explicou por quê ao repórter Felipe Ciani. Responde aí, pra você, competitividade é tipo jogar num time que tem uma baita chance de ganhar o campeonato? É estar no grupo de elite durante toda uma maratona, é estar na pista pilotando um carro que parece um avião de tão rápido. Então, mas para os economistas, competitividade é a capacidade que uma empresa tem de competir com outra que pode ser de fora de igual para igual. Os economistas chamam isso de ambiente de negócios, ou seja, quanto mais fácil for para uma empresa funcionar num país, mais competitivo ele é. Mas são muitos os ingredientes que fazem essa receita dar certo ou não. Uma alternativa é, sei lá, pensar numa receita de bolo. E sendo assim, a receita brasileira já erra no começo, nos primeiros ingredientes.
O sistema regulatório é desfavorável, a carga tributária é alta, é difícil achar mão de obra na qualificação que a empresa pode estar precisando. Então, o problema não é entrar, o problema é operar. E isso vale para empresas estrangeiras e para as empresas nacionais. E trazendo isso para o mundo culinário, quer dizer que... Nossa farinha está velha, ela está baseada numa fórmula de moer antiga e não é uma farinha compatível com a qualidade do bolo que eu estou querendo fazer. Palavra de quem participou de uma pesquisa mundial que analisou a fundo os nossos indicadores de economia, governo e infraestrutura. E nesse jogo da gente contra o resto do mundo, o bolo brasileiro não segue a receita correta. O certo seria misturar a tal farinha e os outros ingredientes na batedeira, só que é como se a gente batesse na mão por causa da nossa infraestrutura ruim. E tem outra, nossos juros são muito além da conta, o que também anda acontecendo com a nossa inflação. Mas também tem algumas boas notícias. O investimento internacional veio maior que o esperado e a taxa de desemprego ainda está melhor que a média mundial. O Brasil está na 5ª posição entre o país que mais atrai investimentos estrangeiros entre os 61 colocados. É interessante entrar no Brasil. O Brasil tem mercado, tem potencial e tem perspectiva de futuro. O presente do Brasil que é difícil. E o fundamental para a nossa receita foi frustrante no ano passado. Em vez de uma colher cheia de fermento para o crescimento da economia, a gente só pôs uma pitadinha de nada. Ah, e tem um problemão. A gente acrescentou a essa receita o mais podre dos ingredientes: a corrupção. Mesmo assim, a massa vai para o forno, é assada, desenformada e montada do jeito que dá. E a produtividade, que podia esconder essa feiura toda, não cumpre esse papel. Pronto, eis o 56º pior bolo do mundo. E o que a gente faz é colocar esse bolo na vitrine junto com outros 60 que cuidam bem melhor do processo de produção. Aí eu te pergunto, diante de todos esses bolos, você compraria o brasileiro? O jeito é torcer para, no futuro, ele ser melhor preparado. Quem sabe um dia ele não fica assim, né? Obrigado, gente. Então é isso. É um mesmo relatório com os mesmos dados que vem todos os anos, só que tem 10 anos, tá? Eu faria tudo completamente diferente hoje, mas eu acho que é um exemplo legal de como a gente consegue pegar assuntos complexos e chatos e tornar esses assuntos mais palpáveis. Porque muitas vezes a gente está fazendo vídeo para a gente mesmo ou para o nosso colega. E por que a gente não cresce o nosso Instagram? Por que a gente não cresce as nossas redes sociais? Porque a gente não consegue estourar a nossa bolha. Porque a gente está falando de um jeito que só quem é do nosso meio entende. E a gente tem que pensar que quem chega no nosso Instagram, principalmente quem chega de fora, não sabe nada sobre a gente e está cagando sobre o nosso produto, gente. A gente tem que ter maturidade para entender que o apego é nosso sobre o que a gente produz. Então tem muito conteúdo que eu faço que as pessoas odeiam, mas tá tudo certo, porque eu não quero agradar todo mundo, porque esse é o primeiro passo para dar merda. Para finalizar, eu quero trazer o último exemplo aqui, muito rapidinho pra gente, que é um exemplo que fala sobre um produto, que é isso daqui, ó, um produto que tem tecnologia ProMotion, com taxas de atualização adaptativas de até 120 Hz, uma vasta gama de cores P3, toque háptico e 2000 nits de luminosidade de pico. Que produto que é esse? Ninguém nem chuta? Televisão. Todo mundo fala televisão ou monitor. É isso aqui, ó. Esse produto é um iPhone. Mas é isso aqui que está no site da Apple? E, na verdade, isso está no site da Apple, tá? Isso aqui é um print do site da Apple. Mas é isso que aparece quando a gente abre o site da Apple? Isso aqui está umas 3, 4 páginas para dentro. A gente que é nerd tem que fuçar. O que aparece no site da Apple é que, comparando com o iPhone 12, o iPhone 16 Pro é 60% mais rápido. Lembra das 10 bombadas do Dr. Ricardo Cores? É exatamente 60%? Não. Mas é uma estimativa. Ele é 2 vezes mais rápido em termos gráficos do que o iPhone 12. É exatamente 2 vezes? Não, mas deixa tangível, deixa palpável. A gente consegue entender que tem 33 horas de reprodução de vídeo no iPhone 16 Pro Max. Outras marcas dizem que tem 7.000 miliamperes. O que são 7.000 miliamperes, 5.000 miliamperes? Muita gente não sabe, a maior parte das pessoas não faz ideia. Quando a gente fala que são 33 horas de reprodução, você fala, pô, eu carrego todo dia à noite, então isso aqui vai durar mais do que um dia, é mais do que eu preciso. É assim que a gente deixa as coisas mais palpáveis, mais próximas. Lembra que eu falei dos elementos de conexão? A Apple usa vários. Com grandes poderes vem grande privacidade. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma referência a quê? Nenhum nerd na sala? Homem-Aranha. O Uncle Ben, antes de morrer... Obrigado, fico muito feliz que eu não sou o único nerd. O Uncle Ben, antes de morrer, fala com grandes poderes vem grandes...
responsabilidades. A Apple pegou isso daqui como uma iscazinha de nada, não é claro, é muito no subtexto, mas está aqui. Se um nerd como eu entrar na página, vai falar, caraca, Homem-Aranha, que legal, vou comprar iPhone porque me conectou com o Homem-Aranha. Vocês entendem? São várias maneiras da gente ir trazendo as pessoas para perto, para a gente fazer as pessoas entrarem na jornada junto com a gente, não simplesmente jogar um monte de informação, sair correndo e reclamar que a gente não cresce as nossas redes sociais. Então, quando a gente faz isso, galera, a gente entende que a comunicação, ela sempre vem apoiada desses dois elementos. Educação de um lado, conexão do outro. Para mim, os maiores segredos são esses. A gente, ao mesmo tempo, conseguir ser informativo, interessante e, principalmente, constante. Não adianta absolutamente nada a gente rezar toda essa cartilha, fazer um post hoje e o próximo post ser mês que vem. As pessoas vão embora. A concorrência é muito grande. E a culpa da gente não crescer as nossas redes, nesse caso, é nossa. Porque a gente não está colocando o fôlego que a gente deveria colocar e não está levando com a seriedade que a gente gostaria um negócio que, sim, precisa de muito trabalho duro. É difícil, é chato às vezes, é complicado. O painel anterior aqui, que eu adorei, aliás, estava falando muito sobre essa luta diária contra o algoritmo, mas quando a gente entende que a gente precisa se conectar e precisa se educar, e precisa educar as pessoas sobre o que a gente faz, a luta contra o algoritmo fica cada vez menor, porque as pessoas vão vir organicamente. Essa é a barreira que, na minha opinião, a gente precisa romper. É muito pouco tempo para falar de muita coisa, mas espero que vocês tenham curtido, gente. Obrigado. Valeu. Alguém tem pergunta, gente? Mandaram perguntar aqui, se alguém tem pergunta. Sim ou não? Diga. Hã? Alguém? Queria saber quem era a criança na reportagem do Jornal Nacional que apareceu. Aquela que apareceu com as mãos? Era um estagiário da Globo na época, que tinha 12 anos de idade. Da carreira de repórter para a carreira de consultor de comunicação. Do ponto de vista empresarial ou do ponto de vista de comunicação? Os dois, mesmo? o que você acha que é mais presente? Cara, eu acho assim, eu acho que o maior ensinamento que o empreendedorismo me trouxe, eu já empreendo há 12 anos, o maior ensinamento e que fez eu ser um comunicador infinitamente melhor é que comunicação é só uma fatia de uma grande pizza, o conteúdo. Quando a gente fala em comunicação e eficiência, o conteúdo, ele provavelmente é a fatia mais importante, mas ele é só uma fatia. A gente tem que olhar muitas outras coisas, né? Então a gente tem que olhar a distribuição do conteúdo, isso é fundamental. Por isso que eu trago vários exemplos e exemplos que eu acho que são tão emblemáticos para a gente entender que o vídeo que a gente faz ele é muito legal, mas onde a gente posta pode ser o sucesso ou o fracasso daquele vídeo. Então, em empresa, a gente sempre tem que ter esse pensamento muito mais 360, né? Porque quando a gente era repórter da Globo, a gente pensava só na reportagem. A gente não pensava em que momento era o melhor momento para a gente colocar aquela reportagem no ar, para aquilo ser distribuído, para aquilo ter uma performance melhor para trazer mais dinheiro para a empresa. Essa responsabilidade não era nossa. Mas a partir do momento que eu comecei a empreender, e quando a gente começa a produzir conteúdo nas redes sociais e começa a ter a possibilidade de ganhar dinheiro com isso, a gente automaticamente precisa mudar a chavinha e se entender como empreendedor. E ter essa noção de que o que a gente está produzindo como conteúdo é só uma parte do processo, a gente vira empreendedores menos frustrados. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala, não, mas o meu conteúdo é maravilhoso, e muitas vezes é. Só que você não faz encontros de networking, você não tem contato com agências, você não se aproxima de marcas, você não faz o mínimo para que aquele conteúdo chegue mais rápido onde ele tem que chegar. Então essa experiência como empreendedor me trouxe uma noção muito grande de conteúdo. Sim, é a fatia mais importante da pizza, mas no fim do dia é só uma fatia. É isso, gente. Obrigado, obrigado mesmo. Mais uma? Diga. Tem microfone lá perto ou não? Pode falar. Tem tá com o gogó bom? Diga. Meu nome é Renata. Tudo bem? Prazer. Tudo bem. Prazer é o meu. Quando você mostrou no começo ali a descrição das empresas, quem somos, você acha que é importante a empresa ser mais objetiva e depois um pouco mais para baixo, e no caso, né, Exato. os influenciadores, ela destrinchar mais a história Exato. dela, o que ela faz, ou então, por exemplo, ela colocar um pouco mais para frente mais informações sobre o produto dela, é isso? É bem sobre isso. Por quê? Eu estou tentando achar aqui uma foto que eu tirei esses dias, que eu até ia incluir aqui na palestra para a gente, mas não deu tempo. Ó,
O meu escritório fica na Berrini, né, aqui em São Paulo. E aí, bem pertinho ali, tem uma cafeteria. Eu sou apaixonado por café, gente. Tem uma cafeteria que chama Pato Rei. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem e gostam de café, visitem. É muito boa. E vira e mexe um almoço lá. E aí, no Pato Rei, não vai dar para vocês verem, mas eles colocam na entrada, assim, na calçada, um negocinho de armazém antigo, de boteco, sabe? Com aqueles precinhos que a gente vai colocando as letrinhas e tal. E olha só o que está escrito aqui, ó. Pato Rei Berrini. 7 coisas que você precisa saber. 1. Somos uma cafeteria. 1. Ponto. 2. Nosso expresso é deuso. Eles já estão dizendo qual que é o melhor produto deles. 3. Temos almoço. 4. Aceitamos VR. 5. Não alteramos receita. 6. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 17, sábado e domingo, das 9 às 17. 7. Insta, Pato Rei SP. Acabou. Eles não fizeram nenhuma firula, eles não disseram que eles são disruptivos, eles não disseram que eles estão reinventando o café, mas são 7 pontos ridiculamente simples que estão na porta, que fazem você passar, olhar e falar, pô, beleza, já entendi tudo que esse lugar é, já entendi tudo que eu posso fazer aqui dentro, já entendi o que eu não posso fazer aqui dentro, e sei como segui-los nas redes sociais e em que momento eles funcionam, enfim, está tudo aqui. Então, o que é mais eficiente em termos de comunicação? Isso daqui, ou dizer que o Pato Rei nasceu de uma ideia do fundador em 1976, que teve um sonho, e acordou, e falou com a Margarete, que é a esposa dele, que olhou para os filhos, e que quer disruptar o mercado, e que muda a vida. Tudo bem, mas você é uma cafeteria ou você é um restaurante? Você entendeu? Ou você vende pato? Você entendeu? Pato com coroa. Então, esse é o ponto. Você pode contar toda essa historinha. Eu vivo disso, gente. Eu faço produção de conteúdo, principalmente documentário, nas minhas empresas. Só que eu preciso, antes de mais nada, dizer o que a empresa é. Dizer para que aquela empresa existe. Eu vejo muita gente falando assim, não, eu quero fazer uma comunicação igual a da Apple. Filhão, você tem as décadas de mercado que a Apple tem? Né? Então, eu acredito que não existe nenhuma verdade absoluta. Porque muita gente fala, mas o logo da sua empresa precisa refletir o que a sua empresa vende. A Apple não vende maçã, até onde eu sei. Né? Só que são muitas décadas de jornada para eles conseguirem ter um branding tão forte a ponto de colocar uma maçã mordida e o mundo inteiro saber que aquilo é Apple. Se não é o nosso caso, se a gente está no começo da jornada, a gente sim tem que ser muito claro. Hoje a Apple não precisa mais escrever no site dela, somos uma empresa de tecnologia, todo mundo sabe. Só que ela ainda faz coisas como as que eu mostrei aqui. Gente, a Apple é a empresa mais valiosa do mundo, agora a Nvidia passou, mas ela está sempre ali no top 3. A Apple faz isso. E aí é a empresa de contabilidade lá do bairro que vai dizer que não, que está reinventando a roda da comunicação. Então, acho que esse é um ponto. É sobre simplicidade, sobre conexão e sobre educação. Sobre a gente educar todo mundo sobre o que a gente quer para a gente ter a conversão que a gente precisa, que a gente elegeu como principal. Ajudou? Mais alguém, gente? É isso? Obrigado mesmo, tá? Bom evento para vocês.